João capítulo 9, nós estamos tratando aí da cura de um cego de nascença. Dando continuidade, o texto diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então nós estamos lendo o capítulo 9 de João e tirando dele algumas lições para a nossa vida. Jesus faz aqui 2 milagres. Ele cura o cego de nascença, da cegueira física, e ao mesmo tempo ele está curando os seus discípulos de uma outra cegueira. Vimos na semana retrasada que, em primeiro lugar, ele cura da cegueira, da síndrome de Adão. Aquela pergunta: quem pecou para que este nascesse cego? Aquela visão de causa e efeito, aquela visão de que sempre o mal na minha vida é castigo e precisa de um culpado. A pergunta deles era: quem é o culpado para que ele esteja sendo castigado com esta cegueira? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está dizendo: você não pode ver isso como causa e efeito, como síndrome de Adão, não pode jogar a culpa em alguém. Você tem que ver o problema como uma oportunidade. Isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. E você tem que procurar uma solução. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus então cura aquele homem, devolve a visão para ele. Agora, em segundo lugar, Jesus vai curar os seus discípulos da síndrome da tradição, da cegueira da tradição. Os discípulos vinham de uma tradição judaica. Foram ensinados numa teologia cheia de falhas e de defeitos. A pergunta deles, quem pecou, é uma pergunta que denota uma teologia enferma. Estavam cegos. E agora Jesus então cura este homem no sábado. E os escribas e fariseus afirmam: este homem não é de Deus. Ele não guarda o sábado. Por quê? Porque eles estavam firmados na tradição. O que é tradição? Tradição são todos os ensinos que foram acrescentados aos ensinos da palavra de Deus. Ensinos errados, interpretações equivocadas daquilo que Deus ensinou. Nós estamos comemorando neste ano 500 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Farel e tantos outros travaram uma grande guerra contra a tradição. Todos aqueles ensinos que eram contrários à palavra de Deus, mas que vinham com o aval dos concílios e que adentraram dentro da igreja e que estavam escravizando a igreja. E Jesus Cristo quer nos curar desta cegueira da tradição. Martinho Lutero descobriu a verdade da palavra de Deus. Entendeu que nós temos que viver só pela Escritura e não pela tradição, só a Escritura, só por Jesus Cristo, só pela fé, só pela graça, e a Deus toda a honra e toda a glória. E quantas vezes nós vivemos numa sociedade que está cheia de tradição e vazia de palavra de Deus. Os escribas e fariseus haviam acrescentado tantas leis àqueles estatutos do Velho Testamento, haviam acrescentado tanta tradição humana, que Cristo diz: vocês atam fardos pesados sobre os homens e vocês nem com um dedo ajudam a carregá-los. Vocês são capazes de coar um mosquito e engolir um camelo. Vocês criaram regrinhas para lavar copos e lavar camas e ungir isso e ungir aquilo, mas vocês estão podres por dentro, porque vocês vivem só da tradição, mas não vivem da palavra. E o compromisso de Deus, queridos, é com a sua palavra, não é com a religião, não é com a tradição, não é com as nossas crenças, mas é com aquilo que Ele ensinou na sua palavra. E Jesus quebra a tradição aqui, fazendo 2 coisas. Primeiro, curando no sábado. Porque Jesus está mostrando que não há nenhum pecado fazer o bem no sábado.
Quando ele curou aquele homem da mão ressequida, ele perguntou para os escribas e fariseus: é lícito ou não é lícito fazer o bem ao sábado? E eles ficaram caladinhos. Então Jesus pergunta: qual de vocês, se tiver um animal e num dia de sábado ele cair numa vala, você o deixa ali para morrer? E a resposta óbvia é: ninguém. Jesus está dizendo: vocês tiram o animal no dia de sábado para salvar a vida dele. E ele diz: está certo. E eles dizem, então Cristo diz: está vendo como vocês são hipócritas? Vocês salvam um animal e não querem que eu salve este filho de Abraão que está sofrendo? Quer dizer, quando a lei interessa a mim, né, então eu posso fazer. Quando não interessa a mim, é pecado. Este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. O que Cristo fez? O texto diz que ele cuspiu no chão e fez lodo. É pecado cuspir no dia de sábado? O homem fez o quê? Lavou o rosto e ficou vendo. É pecado lavar o rosto no dia de sábado? Cristo não fez nada demais, ele não quebrou nenhuma lei, ele simplesmente libertou um homem que há 45 anos vivia na cegueira. Nasceu cego. E agora então Cristo liberta aquele homem daquela cegueira. E ao libertar aquele homem, ele está mostrando aos seus discípulos e também aos escribas e fariseus que ele é regido pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, e não pela tradição e ensinos de homens. Quantas vezes, querido, nós estamos presos à nossa tradição, presos à nossa religião, presos à nossa igreja, achamos que Deus só age na sua igreja, na minha igreja, que Deus só age se as coisas foram feitas do meu jeito, e então criamos um monte de regrinhas: não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele jeito. Igrejas que proíbem isso, proíbem aquilo, que proíbem aquilo que a Bíblia não proíbe, e que às vezes permite aquilo que a Bíblia não permite. Tradição. Quando Martinho Lutero foi concitado em 1521 na Dieta de Worms para negar a sua fé e os seus escritos, ele disse: a minha mente é refém da palavra de Deus e não das tradições dos homens e das decisões de consciência. Eu fico com a palavra. Eu não abro mão da minha fé e dos meus ensinos. E é isso que nós precisamos. Me lembro uma vez que eu tentei mudar o horário da escola dominical de uma das igrejas que eu fui pastor. E eu quase criei a Terceira Guerra Mundial. Porque escola dominical tem que ser domingo, 9 horas da manhã. Nem antes, nem depois. Onde que está escrito isso na Bíblia? Escola dominical nem surgiu para ser escola bíblica. Quando ela surgiu, lá em 1780, ela surgiu como um movimento social para alfabetizar os filhos dos homens que trabalhavam em minas de carvão, e os filhos eram levados juntos e eles não tinham tempo de estudar durante a semana. E então eles estudavam nos domingos. Por isso uma escola de domingo, uma escola dominical, para ensinar inglês e matemática para aqueles meninos pobres que não tinham tempo de estudar durante a semana. Aí foi incorporado isso à tradição cristã e tornou-se escola bíblica dominical, onde não se estuda mais o inglês e a matemática, mas agora estuda a Bíblia. Maravilha! Mas que diferença fazer às 8, às 7 da manhã, às 5 da tarde, às 4, às 8 da noite? Não tem diferença nenhuma. Mas em algumas igrejas virou tradição. E se você mexer no horário, em algumas igrejas, se você botar bateria, não pode, bateria é do diabo, isso é coisa mundana. E aí você estabelece um monte de regrinhas. Mulheres não podem usar calça comprida, não pode usar brinco, passar batom, homem de barba não pode. Eu conheço igreja que o pastor não pode ter barba. Tradição, nada de bíblico. E então nós estabelecemos um monte de coisas e nos tornamos escravos disso e nos afastamos da essência daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus não tem compromisso com a minha tradição, com a minha religião. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso ele age, ele cura, ele salva onde ele quiser salvar. Se ele quiser salvar na presbiteriana, ele salva, na batista, na metodista, na católica, na Assembleia de Deus, na Universal do Reino de Deus, no centro espírita, num bordel, ele salva, ele é Deus. Ele é poderoso para agir assim, e não sou eu, não é você que vamos engessar a agenda de Deus dizendo ele só age assim, desse jeito, nesse dia, nesse horário, não. Ele age cuspindo no chão e fazendo lodo. Estranho esse jeito de curar, né? Nojento. Só permitiu porque era cego, porque se ele visse o que Jesus fez, talvez ele não quisesse.
Mas foi assim que Jesus curou. No cego de Jericó, ele simplesmente disse: torna a ver. Ele cura um leproso, encosta nele e diz: quero, fica limpo. Ele cura 10 leprosos e eles não chegam nem perto. Ele diz: vai, mostra ao sacerdote. Ele cura a filha de Jairo, ele vai até a casa de filha de Jairo, entra no quarto e ora por ela. Ele cura aquele servo daquele oficial e ele simplesmente diz: pode ir embora, o teu servo está bem. Ele é Deus, ele cura do jeito que ele quer, ele age do jeito que ele quer. Ele estabelece as regras e não eu e você. E nós temos que viver pelas regras dele e não pelas nossas interpretações equivocadas. Se você ler todas as tradições que os escribas e fariseus criaram, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de regrinhas. E Paulo vai dizer lá em Colossenses: isso tudo são sombras. Não toques nisso, não toques naquilo outro, e dias novos, e festas, e luas novas, e sábados, e circuncisão. Isso tudo são sombras. Mas nós somos livres em Cristo Jesus para vivermos pela palavra e não pela tradição. Então Cristo cura, em primeiro lugar, da cegueira da síndrome de Adão. Em segundo lugar, ele cura da cegueira da tradição. Se a tradição não for bíblica, não estiver fundamentado na palavra de Deus, não se submeta a ela. Como diz Paulo, ainda que um anjo venha pregando isso, que seja anátema. Viva pela palavra, sola escritura. Nada mais do que isso. Que Deus os abençoe. Amém.